Bem, vamos falar então um pouquinho de DPOC. A ideia é fazer uma revisão, né, do que a gente já falou, do que vocês já viram. Doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença super prevalente no mundo e a gente precisa conhecer mais sobre ela para que a gente faça um diagnóstico precoce e o tratamento seja iniciado o mais rápido possível. Então, a doença pulmonar obstrutiva crônica é caracterizada por sintomas respiratórios persistentes, limitação do fluxo de ar devido à anormalidade das vias aéreas e ou alveolares por conta de exposição significativa a partículas nocivas ou gases. Essa é a definição que o GOLD, 2020, tem. É um documento feito para clínicos, em relação a DPOC, e é importante que vocês deem uma olhada. É uma doença comum, mais comum do que vocês imaginam, prevenível, porque a maior parte da principal causa dela é o hábito do tabagismo, e tratável porque a gente precisa diagnosticar rápido esse paciente e iniciar o tratamento adequado para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, um risco menor de perda de função pulmonar, de exacerbações e internação. Em relação aos fatores de risco, então, o que mais se fala é o tabagismo. A gente já sabe que fumar tem vários malefícios, um deles é a DPOC. Mas a poluição atmosférica também pode influenciar. Quem mora em São Paulo, por exemplo, tem um risco maior de ter DPOC, mesmo sem fumar, do que uma pessoa que mora aqui na região sul. A poeira intradomiciliar pela queima de combustíveis, então fogão a lenha, forno a lenha, que é comum aqui no sul, nas áreas mais frias, por exemplo, Lages, o pessoal tem fogão a lenha, forno a lenha, além de cozinhar, fica com aquela lenha queimando o dia todo para esquentar o ambiente. Então, isso também, inalando aquela poluição dessa queima, faz com que a gente também tenha alteração da inflamação e alteração do nosso pulmão. Os mineradores de carvão, alguns irritantes químicos, quem trabalha com cimento, por exemplo, pedreiros, infecções também podem fazer, mas lembrando que mais de 90% aí do que a gente vê na prática é o tabagismo mesmo. Em relação à fisiopatologia, esses pacientes podem ter vários tipos de fenótipo dentro da DPOC. Os mais conhecidos, o que a gente mais fala, é o fenótipo do tipo bronquítico crônico, que é dessa figurinha aí à esquerda, que de cima é uma via aérea normal, a de baixo é uma via aérea com musculatura contraída, com o epitélio inflamado, com a luz do brônquio estreita, com presença de secreção. Então, esse paciente é um paciente que vai apresentar tosse crônica, possivelmente durante vários meses do ano, volta e meia necessidade do uso de antibiótico, muitas internações também. O outro fenótipo muito conhecido é o padrão enfisematoso. É essa figurinha à direita com destruição do parênquima, destruição de septos e formação de grandes áreas onde o ar fica aprisionado. Então, aqui na figurinha de cima, vocês veem o alvéolo com enfisema, então grandes buracos, onde o ar fica girando ali e não consegue sair pela via aérea. E embaixo, alvéolos normais. Esse A, B e C da figurinha de cima são 3 mecanismos diferentes para obstrução, para um distúrbio obstrutivo. No A, a gente tem um lúmen, um raio normal de via aérea, mas ela está parcialmente preenchida por secreção. Então, na verdade, o que efetivamente faz o ar entrar e sair é uma área reduzida aí da via aérea. Então, é um tipo de obstrução. Por exemplo, um bronquítico crônico. Na B, a gente já tem uma redução do raio dessa via aérea por conta de uma musculatura contraída, edema de parede, que faz com que a quantidade de ar também passe, também é um tipo de obstrução, um mecanismo de obstrução, geralmente mais os asmáticos, E o C, eu também tenho uma redução do meu raio, da via aérea, mas dessa vez não é nem por presença de secreção no interior e nem por musculatura contraída, é por destruição de septos, que faz com que não exista mais aquela tração radial que é fundamental para manter a via aérea estável, aberta. Então aqui, para a gente pensar,
imagina uma toalha de renda. Esse livro é um livro muito legal que eu indico para os alunos lerem, que é o DPOQ, da Yara Fix. Um exemplo, né, muito fácil para vocês entenderem o que acontece no enfisema pulmonar. Então, se eu puxo de um lado e outra pessoa puxa do outro uma toalha de renda, aqueles pedacinhos rendados, que seriam os septos alveolares, eles cortam, eles quebram e grandes buracos são formados. É mais ou menos o que acontece aqui, ó. O primeiro tá vendo o casal ele fumando, ali já um velhinho, triste, porque já tem toda uma questão do DPOC alterando a qualidade de vida dele. E olha o que aconteceu com a toalha de renda, né? Abriram vários buracos grandes, isso faz com que o ar fique aprisionado e o paciente comece a ter os sintomas. Aqui já na microscopia, olha como forma grandes, pela evolução da doença, grandes áreas onde o ar permanece aprisionado. E aqui já na lâmina. Em relação ao diagnóstico clínico, o que eu tenho que pensar para considerar o diagnóstico de DPOC? Então, aquele paciente que chega com uma história de dispneia progressiva, que é persistente, então não melhora conforme o ambiente, não melhora em relação à estação do ano, piora o esforço. É um paciente que tem tosse crônica, que pode ser seca, pode ser produtiva, pode ter presença de sibilo ou não. Pode ter uma história de escarro crônico, que pode ter qualquer padrão, pode ser desde um escarro clarinho até um escarro amarelado, ferruginoso. Ele pode ter uma história de que faz gripes fortes frequentemente. São as exacerbações, então faz muita infecção do trato respiratório inferior. Além disso, a história de fator de risco. Então, paciente que fuma ou fumou durante muito tempo. Paciente que tem queima de lenha. Lembrar eu falei do tabagismo ativo, mas lembrar do passivo. Tem paciente que a esposa nunca fumou na vida, mas o marido fumou a vida inteira do lado dela, na cama inclusive, e ele não tem nada às vezes e ela tem DPOC. Então, lembrar também do tabagismo passivo. E histórias genéticas, poeira ocupacional, lembrar de perguntar sobre os familiares, para lembrar de deficiência de alfa-1-antitrypsina também. Então, para fazer o diagnóstico, eu tenho que levantar os sintomas do paciente, aqueles 3 são os principais: falta de ar, uma tosse crônica e catarro. Fatores de risco, a gente já conversou, e aí eu faço uma espirometria para estabelecer esse diagnóstico de certeza. Os exames de imagem, eles são importantes, mas muitas vezes os pacientes têm exame normal e já uma função muito alterada, então não dá para ficar esperando uma radiografia de tórax alterada para eu pensar nesse diagnóstico. Também não dá para o paciente tabagista vir te procurar para fazer um check-up com uma imagem para saber se pode continuar a fumar. Isso não existe. A maioria desses pacientes vem com uma radiografia de tórax normal, mas isso não quer dizer que ele não tenha DPOC, tá? Sinais clássicos quando a gente encontra alterada a radiografia são retificação da hemicúpula diafragmática, que na seta amarela ela perde aquela concavidade, né? O diafragma fica mais reto por um pulmão cheio de ar. Hiperinsuflação, eu consigo ver mais costelas na incidência, o espaço entre o espaço intercostal fica maior também, elas ficam mais retinhas. Eu tenho redução do diâmetro cardíaco, meu coração às vezes some ali atrás do mediastino, porque aumenta o meu tórax, né? Aumento no perfil do espaço retroesternal, essa seta branca, aquela coluna ali aérea, fica maior do que o normal, e também posso ter espessamento brônquico. Na tomografia, eu posso ter um padrão de enfisema centrolobular, quando o que é acometido é a porção central do lóbulo pulmonar. E aí eu consigo ver várias áreas, parece que um ratinho passou e roeu umas áreas mais pretas, mais redondinhas, mais centrais. Redução de atenuação, isso eu não vejo parede definindo o final dessa redução da atenuação. Já à direita eu tenho o enfisema paraseptal, que acomete mais a região subpleural, ali a porção periférica do lóbulo pulmonar. Eles podem aparecer no mediastino também, né? E às vezes elas se juntam e formam grandes bolhas. A espirometria, então, é o que vai bater o martelo para esse diagnóstico, tá? Então, a espirometria é feita num software, num notebook, por exemplo,
O paciente faz uma manobra de expiração forçada, um técnico vai incentivar ele, tem um clipe nasal para que todo o ar que ele expire e inspire a gente consiga registrar pelo computador. E o que eu vou encontrar é uma relação, um VF1 sobre CVF menor que 0,7 na principal curva pós-broncodilatador. Aqui um exemplo clássico de DPOC, geralmente um distúrbio obstrutivo, em 0,65 de relação, então menor que 0,8. Um distúrbio obstrutivo leve, sem resposta broncodilatadora, então ele não ganhou 200 ml e 7%. Tá? Então aqui, lembrar da possibilidade de DPOC, dependendo daquelas características do diagnóstico clínico. Para fazer uma avaliação desse paciente, o ideal é que eu saiba como é que é avaliar essa dispneia que ele sente através do MMRC, que vai de 0 a 4. 0, ele só tem falta de ar quando faz um exercício intenso. E 4, ele tem muita dispneia, tem dificuldade para se vestir, para tomar banho sozinho. E tem o CAT também, que são mais perguntinhas, um pouquinho mais difícil da gente memorizar. O que a gente costuma fazer mais é o MMRC, porque ele é mais fácil de gravar. Eu preciso perguntar sobre as exacerbações desse paciente. Então, no último ano, quantas gripes fortes o senhor teve? O senhor usou antibiótico? O senhor precisou ir ao pronto-socorro? A gente vai fazendo essa pergunta de várias formas para tentar captar se ele teve ou não exacerbações nesse último ano. Se ele teve menos de uma exacerbação por ano, ele tem baixo risco. Se ele teve 2 ou mais, ele é um paciente de alto risco. Se ele tiver uma vez só, mas foi hospitalizado, então uma internação, mesmo sendo teoricamente uma por ano, mas ele internou, então ele é considerado alto risco também. E aqui o grau de obstrução, que eu vou classificar em GOLD 1, 2, 3 e 4, se ele é leve, moderado, grave ou muito grave, dependendo do meu VF1. Então aqui tem a tabelinha do GOLD 2020, que eu vou definir se esse paciente é A, B, C ou D. Então, eu vou avaliar embaixo os sintomas, como é que é o MMRC dele. Se é entre 0 e 1, esse paciente é A ou C. Se é um MMRC maior ou igual a 2, ele é B ou D. E do outro lado, eu tenho as admissões de hospital, as exacerbações. Se ele tem de 0 a 1 e nunca internou no último ano, ele é A ou B. E se ele teve mais de uma... Se teve uma internação ou mais de 2 exacerbações, ele é C ou D. A partir desse A, B, C ou D, eu vou estratificar qual é o melhor tratamento não medicamentoso e o melhor tratamento medicamentoso para ele. Qual é o objetivo do tratamento? Melhorar sintomas, melhorar a capacidade de exercício, melhorar o estado de saúde dele. E eu também preciso reduzir risco, fazer com que ele tenha uma progressão de doença o mais lento possível, prevenir e tratar as exacerbações e reduzir a mortalidade. Aqui as exacerbações, eu vou fazer depois uma outra aula de exacerbações, mas são pioras agudas dos sintomas respiratórios que ele tem basais. Então ele vinha lá com uma dispneia para fazer esforços moderados. E de 3 dias para cá, agora mesmo em repouso, ele está dispneico. Esse é um dos sintomas que a gente vai ver. Além disso, começou a ter mais escarro do que o normal dele. E o escarro que era branquinho, agora está amarelado e espesso. Conforme esses critérios, a gente vai avaliar ali as exacerbações. Isso é bem comum que tem na história natural do DPOC. É importante que eu considere diagnósticos diferenciais, mas o que mais exacerba esses pacientes são as infecções virais e bacterianas. E é importante que a gente avalie se esse paciente tem indicação ou não de internação nas exacerbações, e quanto mais cedo eu faço o diagnóstico, melhor. Por que eu tenho que evitar essas exacerbações? Porque conforme esse paciente tem a história de tabagismo, se ele é um DPOC, parou de fumar já, ou se é um DPOC que exacerba frequentemente, esse paciente tem uma perda de função pulmonar diferente. Então, olha só na linha vermelha, um paciente DPOC que exacerba frequente. Olha como ele perde muito mais a função pulmonar do que um paciente, por exemplo, que nunca fumou azulzinho. Então, eu preciso evitar as exacerbações para segurar essa queda de função pulmonar, que aí está exemplificada por essa queda de dominó. Vou continuar a aula em outra parte, tá?